Carta 28. Meu querido pai, sua carta de Gaza chegou a salvo em minhas mãos esta manhã, por cortesia do mensageiro romano do procurador. Eu a li com profunda tristeza e a sensação do mais triste desapontamento. Em vez da carta, esperava ver-te pessoalmente. Quando ouvi Eleque gritar que um cavaleiro havia apeado no portão, corri para o pátio gritando: meu pai, meu queridíssimo pai! E quando, ao invés de correr ao encontro do teu abraço, fui encontrada pela figura de um soldado romano, vestido em sua armadura, oh, tu podes julgar a reação que isso causou em meu coração. Li a tua carta com lágrimas, mas me ensinaste a suportar pacientemente aquilo que não pode ser revogado. E assim tenho controlado a minha impaciência até que o Deus de nossos antepassados o traga no tempo em que ele achar bom. A tua afetuosa e saudosa filha. Espero que os dois mercadores árabes de Ezion-Geber que desejas ver e que são a razão de tua demora, cheguem logo a Gaza e que com a chegada deles concluas com rapidez o negócio que escreves ser tão importante a realizar para o teu interesse. Nesse interim tentarei esperar com serenidade e paz o dia de tua chegada, mas continuarei a escrever-te como a única consolação que pode compensar por não ver-te e nem falar-te. Como em todas as minhas cartas, caríssimo pai, o tema dessa será Jesus, que afirma ser o Messias. Eu, indescritivelmente, me regozijo em saber que estás começando a contemplar com olhos mais favoráveis, como dizes em tua última carta, palavras essas que fazem o meu coração saltar de alegria. Se eu resistisse ao testemunho dos milagres que este maravilhoso profeta nazareno tem evidentemente realizado, especialmente a ressurreição de Lázaro, o escriba, dentre os mortos, temo que eu estaria lutando contra Deus, pois quem pode restaurar a vida e a alma do que está morto, senão unicamente Jeová? A fama da ressurreição de Lázaro, bem como muitos outros milagres que ele tem realizado, tem chegado ao meu conhecimento por outras fontes, além de tuas cartas, e os relatos confirmam plenamente tudo o que tens escrito com tanto entusiasmo. E além disso, está agora aqui em Gaza, em seu retorno de Damasco a Alexandria, meu amigo Abraão Geazi, o comerciante de sedas, que estava passando por Betânia na ocasião e parando com seus acompanhantes, presenciou o milagre. Ele falou com Lázaro e me confessou que Jesus é evidentemente um profeta poderoso enviado por Deus. Estou desejando crer nisso também, minha filha, e quando eu contemplá-lo, estarei pronto para prestar-lhe a homenagem que eu oferecia a Isaías ou a Daniel, se eles estivessem vivos agora. Que ele é o Cristo, eu ainda não posso crer, porque o Cristo deve ser um príncipe e rei e sentar-se no trono de Davi e legislar para as nações diante de quem todas as cabeças coroadas se prostrarão. Todos os joelhos se dobrarão em reverência, a cujos pés os cetros da terra serão colocados em submissão. Um filho de um carpinteiro humilde, profeta de Deus, contudo ele pode ser, mas não posso conceber a ideia da pessoa augusta do Messias. Volte-se para Isaías e veja como a sua linguagem brilha com o esplendor das profecias que ele enuncia do poder, da glória e domínio da terra do filho de Davi. Como podem essas palavras proféticas se aplicarem ao profeta a quem tanto amas e veneras? Que a mão de Deus está sobre ele e que obras poderosas se manifestam através dele é indiscutível. Mas que ele é a Siló de Jacó, cidade de descanso, o majestoso leão da tribo de Judá, não posso por um momento sequer admitir a ideia. Pois, se eu o aceitar como Messias, significa que nem eu, nem os meus concidadãos em geral em Israel, nem os escribas, nem os antepassados em Jerusalém, lemos os profetas corretamente, a não ser que ficamos com os olhos cegados
pois para Jesus eles não apontam e não podem apontar. De outro modo, temos completamente entendido mal o que está escrito em Moisés e nos profetas e nos Salmos concernente a Cristo. Essa, meu querido pai, é uma parte de sua carta, a qual cito, a fim de responder-te, se assim posso fazer sem presunção. Confessas, caríssimo pai, que estás afinal convencido de que Jesus é um profeta e que Deus é com ele, porque ele não poderia realizar tão grandes milagres, a não ser que o poder de Deus estivesse sobre ele. Assim sendo, se Deus coopera com Jesus, se Deus, por assim dizer, empresta-lhe o seu poder, dota-o com seus próprios atributos, para que, como Deus, ele cure, acalme as tempestades, restaure membros dos corpos das pessoas, levante os mortos de suas sepulturas para a vida novamente, é porque Deus o escolheu dentre os homens, a fim de revesti-lo com seus atributos poderosos e divinos. Ora, se ele o escolheu e o envolveu com isso, é evidente que ele assim o fez porque ele se compraz nele, porque ele o ama e quer grandemente honrá-lo para ser o vaso escolhido pelo Senhor Deus Jeová, para receber tão extraordinários poderes. Jesus deve ser bom, deve ser santo, piedoso e cheio daquelas santas virtudes de que o Todo-Poderoso se agrada. Vamos dizer que Deus deve aprovar seu caráter e estar contente com tudo que é feito por ele. Portanto, Jesus, assim sendo favorecido por Deus, cujo poder de realizar milagres, tu mesmo, meu querido Pai, confessaste ter sido conferido somente por Jeová, afirma com precisão e em toda parte que ele é o Messias, o Filho de Deus, a Siló de Israel, sobre quem Moisés e os profetas tão eloquentemente escreveram. Além de reivindicar para si mesmo este elevado caráter, ele foi ouvido por meu tio Amós e por mim mesma, na sinagoga em Betânia, 2 dias depois que ele ressuscitara Lázaro de entre os mortos, ao ler de Isaías as seguintes palavras e aplicá-las a si mesmo, o que ele tinha feito antes em Nazaré. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar o evangelho aos pobres, enviou-me para restaurar os contritos de coração, para proclamar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Após ler essa profecia, ao que todo o nosso povo, querido Pai, fez reconhecer que se referia ao Messias quando ele viesse, ele fechou o livro e o deu ao escriba oficial e assentou-se. Havia uma aglomeração de gente na sinagoga e as pessoas se atropelavam, pois a fama dos seus milagres tinha trazido pessoas para ouvir e vê-lo, não somente de Jerusalém, mas de toda a Judéia e Decápolis e além do Jordão, ou seja, sua fama parecia espalhar-se por todo o mundo. Todos os olhos agora estavam atentos e todos os ouvidos prontos para ouvir o que ele falaria. Então lhes disse: Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Vós me pedis, ó escribas e homens de Israel, para dizer-lhes claramente quem eu sou, se sou o Cristo ou não. O que foi que o profeta disse do Messias quando ele viesse? Vós tendes acabado de ouvir as palavras dele. Se tais obras, como ele profetizou, são realizadas por mim, não sabeis vós quem eu sou? Neste momento, uma voz gritou vinda da assembleia: Dize-nos claramente, és tu o Cristo, o Filho do Altíssimo? A essa indagação direta, um intenso interesse foi demonstrado em ouvir a resposta. Jesus estava prestes a responder, quando um homem que permanecia junto à mesa, o qual tinha um espírito imundo, gritou com uma voz que era um misto de pavor e respeito: Deixe-me em paz, deixe-me estar como estou, tu, Jesus de Nazaré. Vieste aqui a fim de destruir-me? Sei bem quem tu és, o Santo de Deus. Jesus repreendeu o demônio que possuía o homem, o qual era Jaías, um prosélito romano do Portão, que há muito havia espalhado terror nos subúrbios por sua extrema maldade e ferocidade. E disse numa voz de um amo, ordenando um escravo: Cala-te, Satanás.
O Filho do Homem não necessita, embora tu tenhas dado teu testemunho. Cala-te e saia do homem. A essas palavras, o homem emitiu um grito pavoroso de desespero e raiva, e espumando pela boca, jogou-se, ou melhor, foi lançado ao chão pelo demônio que estava nele, onde, depois de um momento de luta terrível, com o corpo contorcido pela aflição, perdeu os sentidos como se estivesse morto. Jesus tomou-o pela mão e ele se levantou, e olhando no rosto do profeta com seriedade e espanto, irrompeu em lágrimas de gratidão, exclamando: Escapei como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e eu escapei. Deus livrou-me da mão do meu inimigo. Ele então sentou-se aos pés de Jesus, calmo, agradecido, feliz e em sua mente sã. Todos o contemplavam com espanto, enquanto que do grande grupo de pessoas se levantava um grande brado, pois todos estavam maravilhados, dizendo: Este não é outro senão o Cristo, o filho de Davi. Este é o rei de Israel. Enquanto os altos gritos de Hosana, 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 de 1000 vozes, Hosana ao nosso rei, abalavam a sinagoga como se passasse uma tempestade. Quando o ruído diminuiu um pouco, alguns dos escribas e fariseus disseram, reprovando-o por ele não censurar esses gritos: Quem é este que se permite ser saudado como rei? Isso é traição ao imperador. Nesse momento, Emílio, o cavaleiro romano, apareceu à porta da sinagoga, acompanhado de meia dúzia de soldados. Assim que os olhos desses malvados judeus viram o brilho do elmo de Emílio e também seu elevado penacho acima das cabeças das pessoas, então gritaram, como que demonstrando ardente lealdade aos seus conquistadores e ao mesmo tempo olhando para Emílio a fim de obter a sua aprovação. Nós, judeus, não temos outro rei a não ser César. Abaixo com o traidor. Aquele que se faz rei rebela-se contra o nosso poderosíssimo imperador. Fora com ele, prenda o nobre romano. Conduza-o perante o procurador Pilatos. Emílio, que conhece bem esses judeus invejosos e que é sábio no conhecimento do que Jesus ensina e que o ama como um irmão e o reverencia como um pai, Emílio permaneceu quieto, não demonstrando que atenderia à vontade desses malvados inimigos do profeta. Jesus então disse em alta e clara voz: Meu reino não é deste mundo. Não busco um trono ou cetro terreno. Meu reino é de cima. Vós dizeis, verdadeiramente, eu sou rei. Ele acrescentou, com indescritível forma majestosa. E futuramente vós me vereis assentado sobre um alto e sublime trono no céu, e com a terra por escabelo de meus pés. Quando então todo joelho se dobrará diante de mim, e as coisas que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Quando ele assim falou, não pôde prosseguir por causa do súbito e imenso tumulto que suas palavras produziram. Alguns gritavam hosanas, outros diziam que ele blasfemava. Um clamava pela guarda romana, outros pelos sacerdotes, para o expulsarem da tribuna. Muitos correram ao encontro dele, lançando-se aos seus pés, enquanto muitos, tapando os ouvidos, se apressaram em sair da sinagoga, gritando: Suas blasfêmias farão essa casa cair e nos esmagar. Nunca se ouviu tal tumulto como este. No meio do alvoroço, Jesus se afastou. Ninguém sabe por onde. E quando voltei à casa de Marta, ouvi a sua voz suave, fervorosa e tocante em oração a Deus. Em seu pequeno aposento, ele havia buscado a quietude sagrada para estar a sós com seu Pai no céu. Algumas vezes eu podia ouvi-lo orando e suplicando, num tom comovente que partia o coração. Em outras, o silêncio do seu quarto somente era quebrado por intervalos de suspiros e lamentáveis gemidos que pareciam sair de um coração partido e subjulgado. Oh, que mão poderia remover o véu e revelar o que se passou ali naquele retiro sagrado entre o profeta e o seu Deus?
Era tarde quando ele saiu dali, após Marta suavemente bater à porta para dizer que a janta estava pronta e somente esperando por ele. Quando ele apareceu, sua face estava sem cor e aparentava traços de choro, e embora ele sorrisse amavelmente para nós, como sempre, seu rosto estampava uma tristeza tão profunda que lágrimas brotaram dos meus olhos. Emílio juntou-se a nós à mesa e, com o querido Lázaro e o tio Amós, passamos uma hora sagrada, pois o profeta não comeu, mas falou-nos muito e suavemente do amor de Deus. Todos nós o ouvíamos. Os alimentos ficaram esquecidos. Não obstante, Marta por mais de uma vez se atreveu a lembrar o seu bendito hóspede, que tal e qual coisa estava diante dele, e que ela o tinha preparado para ele com as suas próprias mãos. Entretanto, assim como ele, nós todos festejávamos com o alimento espiritual o pão da vida, que fluía de seus sagrados lábios, tal qual o maná. Este, portanto, meu querido Pai, é o testemunho, como tens visto naquilo que relatei acima, o qual Jesus publicamente dá de si mesmo, o de que ele é o verdadeiro Cristo que deveria vir ao mundo. Nenhuma dúvida pode subsistir quanto ao fato, agora que ele claramente o declarou, fundamentando-se nas profecias, as quais ele está diariamente cumprindo através de obras poderosas, demonstrando a verdade de suas afirmações. Assim sendo, a que conclusão irresistível e inevitável consequência nós chegamos? Não é a de que ele é o Cristo? É impossível não se obter esse resultado. Ou Jesus é o Messias, como ele afirma, e os seus milagres comprovam, ou ele não é. Agora, se ele não é, então não é ele um enganador do povo, sendo um blasfemador de Jeová? Se assim for, então o Todo-Poderoso está conferindo a um impostor os seus próprios atributos de onipotente, dando-lhe poder para curar, expulsar demônios, controlar os elementos, ressuscitar os mortos, ou seja, dando testemunho da verdade de alguém a quem ele nunca enviou, autorizou e nem permitiu o ser o seu Cristo. Além do mais, os milagres de Jesus, tu admites, provam que ele veio de Deus, embora negues a afirmação de ele ser o Messias. Agora, se Jesus verdadeiramente veio de Deus, como reconheces ao apreciar-lhe o poder miraculoso, ele não pode ser um pecador e, portanto, não pode afirmar de si mesmo aquilo que não é verdadeiro. Contudo, ele afirma que ele é o Cristo. Desse modo, ou ele veio de Deus, ou não há verdade nele. Mas não farás tal acusação a um homem que cura com a palavra, expulsa os demônios, ressuscita os mortos e proclama mandamentos tão puros, e a necessidade de que os homens se santifiquem a fim de gozar do favor de Deus. Somos, portanto, forçados à irresistível conclusão de que ou o poder miraculoso com que Jesus se acha revestido é derivado de Deus, e que ele é, como diz, o verdadeiro Cristo dos profetas e patriarcas, ou que Deus favoreceu um blasfemo de seu nome com os seus próprios poderes e defende o engano ao permitir-lhe a continuidade desses poderes em cada milagre que ele realiza. Queridíssimo Pai, não tentes por meio de qualquer subterfúgio habilidoso evitar essa conclusão. Ou Jesus é o Cristo, ou nós fazemos Deus e o profeta coparticipantes de um enorme embuste. Perdoe-me, queridíssimo Pai, se estou por demais exaltada ou inoportuna em meus esforços de fazê-lo aceitar a Jesus como Cristo. Convencida como estou de que ele é o Messias, não posso senão desejar ardentemente que chegues também ao conhecimento dessa verdade. Aquilo que ele ainda deve ser, como deve ele ainda desenvolver a sua majestade e poder, todos nós desconhecemos. Alguns pensam que ele entrará em Jerusalém dentro em breve, acompanhado por dezenas de milhares de seus seguidores, e que diante dele Pilatos pacificamente desocupará sua cadeira de procurador e se retirará,
não somente da cidade santa, mas da Judéia, com as suas legiões, e que Jesus ascenderá ao trono de Davi, e a glória do templo de Salomão será revivida sob seu governo, e com o reino de Judá como centro de seu poder, e que ele estenderá o cetro de seu domínio de mar a mar, e do rio Egito, e do rio do Egito e do leste aos confins da terra, até que todas as nações se curvem perante ele, e imperadores e reis se assentem a seus pés, e todo dialeto, língua e idioma do mundo inteiro o reconheçam como Rei de Israel, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Sob o esplendor de seu reino, Jerusalém e Judá serão mais poderosas do que todas as cidades e reinos que alguma vez já existiram na terra, e o domínio e a glória do nosso povo jamais terão fim. Este, querido Pai, é o futuro do profeta, esperado por todos os seus discípulos, exceto um, e este é João, o noivo de Maria, minha prima. Ele é o amigo mais íntimo de Jesus do que qualquer outro, e é tão amado por ele que ele lhe revela muitas coisas, as quais não conta aos demais. João, ao ouvir nossas opiniões a respeito da vindoura glória do profeta, com um olhar triste nos diz: não agora e nem aqui, não neste mundo. A glória de Jesus vós contemplareis, mas primeiro ele deve passar pelo vale das sombras, pelo portão da sepultura. O seu reino não é nessa terra, mas nos céus. Aqui temo eu que ele passará através do sofrimento e aflição, e talvez uma morte dolorosa, pois ele me disse que ele veio para sofrer e morrer, e que somente esgotando todas as suas veias ao sangrar é que poderá ganhar o reino que futuramente ele deve imperar num domínio eterno. Preparem vossos corações, queridos amigos, disse João, para serem dilacerados, e os vossos olhos para derramarem lágrimas ao invés de encherem a imaginação com cenas de glória, esplendor e poder. Jesus me disse claramente: devo primeiro sofrer muitas coisas nas mãos dos homens, antes de entrar no meu reino de glória. Os judeus procurar-me-ão para matar-me, e serei tirado dentre vós, mas não permitam que a tristeza encha vossos corações. A morte não tem poder sobre mim, a não ser o tanto que eu permitir. Dou a minha vida para tornar a tomá-la. E através de muita tribulação e aflição que o Filho de Deus deve conquistar o cetro dessa era, dessa terra, daquele que tem o poder sobre as nações de Satanás, o príncipe deste mundo. Eu dominarei, mas primeiro devo deixar-me abater. Não temais, pois eu farei da morte a porta do paraíso para todos vós. Estas, disse João, são as misteriosas e tristes palavras que ele frequentemente tem me dito. O que significam ou como entendê-las eu não sei, pois não posso compreender como ele, que pode ressuscitar os mortos, possa morrer, ou como sendo aquele que pode acalmar a tempestade, possa deixar-se ser tomado e ser morto pelos homens, cuja ira ele pode facilmente aplacar. Portanto, querido Pai, conversamos juntamente a respeito desse maravilhoso profeta, cuja vida futura é completamente um mistério, salvo que, de acordo com as profecias, sabemos que ela deve ser inconcebivelmente gloriosa, segundo suas próprias palavras, e inconcebivelmente triste. Contudo, seja num trono ditando as leis para o mundo, ou no pó levado pela mais profunda angústia, eu ainda o amo, o honro, o reverencio e confio nele como meu Salvador, meu príncipe e o Santo de Deus, tua devotada e afetuosa filha, Adina.